Capítulo 495, Inimigo em comum, um filho. Uma explosão de luz iluminou momentaneamente a área antes de se dispersar em várias pequenas faíscas que desapareceram junto com a biblioteca e Shangong. Yonvou ficou atordoado por um momento, profundamente afetado pelas últimas palavras do demônio celestial. Naquele momento, espera. A mente de Yonvou acelerou quando um pensamento surgiu. Ele sentia como se estivesse no meio de uma queda livre. Esse é o 52º andar, o portão do mar congelado. O desafio do 52º andar está começando. Desafio. Desde os tempos antigos, habitats congelados foram os lugares em que criaturas de sangue quente mais tinham dificuldade de sobreviver. Esse tipo de meio ambiente é um desafio para essas criaturas, pois o gelo representa a morte de várias formas. No entanto, depois da morte, novas vidas surgem e o mundo coberto de gelo eventualmente revela um ambiente quente cheio de vida. Assim como o ciclo da luz e da escuridão, o gelo também possui inúmeras possibilidades. Encontre essas possibilidades e supere as limitações do gelo. Essas possibilidades revelarão e desenvolverão seu potencial. De várias formas, o 52º andar era o extremo oposto do 51º. No 51º andar, o jogador precisava escalar uma montanha com várias camadas de fogo. Já no 52º, era necessário cruzar o mar de gelo sem fim. Uma nevasca tomava conta do andar todos os dias do ano, diminuindo tanto a temperatura que a maioria dos seres vivos não conseguia sobreviver ali. Além disso, os raios do sol eram tão intensos que a luz refletida pela neve branca podia danificar a visão das pessoas. De certa forma, era bastante parecido com o ambiente do Muro das Lamentações que Yonvou viu no 26º andar. Os dois andares possuíam uma área grande onde era possível se mover livremente. No entanto, a maior diferença entre eles é que é possível depender dos muros para proteção e se concentrar em se defender dos invasores no 26º andar. No 52º, o jogador precisava se mover sem nenhuma proteção porque dificilmente havia lugares seguros ali. Não havia terra, somente um mar gelado onde vários icebergs apareciam ocasionalmente. Eles serviam como áreas para os jogadores ficarem em cima, mas isso era o máximo que podiam fazer. Além disso, era impossível de saber que tipo de monstros estavam se escondendo embaixo dos icebergs. Eles eram tão cheios de fendas perigosas que era impossível de relaxar mesmo que por um momento. O perigo estava por todos os lados. O 51º andar testava as capacidades e propriedades únicas dos Rankers que passavam pelo 50º andar e os guiava na direção do caminho que teriam que trilhar no futuro. Ser um Ranker na torre não significava somente que a pessoa possuía um grande talento. Também significava que ela tinha renascido como um verdadeiro praticante de seu caminho. Em outras palavras, o caminho estava inevitavelmente cheio de grandes desafios e tribulações perigosas, então a pessoa precisaria ter a capacidade de passar por uma provação como a do 52º andar. E para terminar esse desafio cansativo, eu preciso encontrar a Pérola do Dragão Aquático nas profundezas do mar gelado. A Pérola do Dragão Aquático era normalmente encontrada em fontes hidrotermais localizadas na parte mais profunda do mar onde a luz não alcança. Era um local de difícil acesso por causa da pressão imensa que interfere com os sentidos. Além disso, a temperatura era ainda mais baixa e o mar era infestado de criaturas e monstros marinhos desconhecidos. Por causa disso, vários Rankers tremiam de medo quando se tratava do 52º andar. Também era onde aqueles que lutavam contra a Ática tinham construído suas bases, já que o ambiente severo fazia com que fosse fácil de se esconder e tomar vantagem da topografia com artefatos. Já que o 52º andar era o lugar onde aqueles que resistiam ao domínio da arte sobre os andares inferiores podiam descansar, eles lutavam com unhas e dentes para mantê-lo livre das mãos dos outros. Artea os tinha lentamente encurralado ali para iniciar uma batalha e eliminá-los todos de uma vez. Mas Yonvou não estava diretamente envolvido nisso. A responsabilidade tinha sido dada a Doyle já que ninguém da oposição era forte o suficiente para precisar da intervenção de Yonvou.
E mesmo se alguém poderoso aparecesse, Pant ou Karn eram mais do que capazes de lidar com a pessoa. Agora que Doyle era o apóstolo de Yonvou, o sistema de comando de Arthur girava em torno dele na ausência de Yonvou. Felizmente, Doyle era um administrador capaz que liderava a organização sem erros. Ele frequentemente deixava Yonvou a par do que estava acontecendo através do canal que compartilhavam, então Yonvou não estava muito preocupado com as operações do dia a dia e o progresso geral de Arthur. Por que não tem ninguém aqui? Assim que Yonvou chegou no 52º andar, ele expandiu sua consciência. Ele não percebeu nada fora do normal, mas não conseguia sentir a presença de nenhum jogador tentando completar o andar e evitando o confronto entre Arthur e os outros clãs. Ele também não conseguia sentir ninguém de Arthur ou da oposição. Se 200 anos tivessem passado, Yonvou teria achado que isso era normal, mas ele viu o demônio celestial reverter a roda do tempo e do espaço com seus próprios olhos, então era para ser impossível o andar estar vazio assim. Então será que ele errou quando calculou a diferença do tempo? Por um momento, Yonvou achou que esse poderia ser o caso. Rebobinar a roda do tempo e do espaço não era uma tarefa fácil. Apesar de tentar voltar para mais ou menos o momento em que entrou na biblioteca Shandong, ele poderia ter errado por alguns dias, meses ou até mesmo anos, já que era difícil de se determinar um ponto exato no tempo. A partir do momento em que entrou na biblioteca Shandong, ele aceitou o fato de que poderia perder alguns meses ou anos lá dentro. Será que a batalha terminou? Para determinar mais precisamente o tempo, Yonvou decidiu abrir todos os canais que o demônio celestial tinha fechado. No entanto, antes que tivesse a chance de fazer isso, o gelo sob seus pés de repente se agitou e um enorme redemônio apareceu perto dele, fluindo para o céu como um pilar branco. Só de olhar, Yonvou podia dizer que o redemônio possuía um poder imenso. O redemônio destruiu tudo ao redor dele com o som de fazer o chão estremecer. Yonvou abriu suas asas de fogo e ativou o teleporte. Apesar de teleporte o ter levado para um lugar distante, crack, crack. Como se estivesse antecipando os movimentos de Yonvou, outro redemônio surgiu da água gelada e disparou para o céu, tentando engoli-lo. Sempre que Yonvou usava teleporte, um novo redemônio aparecia embaixo dele. Claramente não era um fenômeno natural, alguém o estava atacando deliberadamente. Yonvou percebeu quem era quando sentiu uma aura mágica no vento. A demonização. SSS. A escuridão se espalhou pelo mar brilhante em um piscar de olhos, se esticando a partir dos dois lados enquanto um par de olhos aparecia no centro. O olhar estava cheio de uma arrogância que causava uma pressão em tudo no mundo. Yonvou também podia sentir sua fome, como se quisesse devorar Yonvou por inteiro. Garoto, você conseguiu escapar das minhas garras com tanta habilidade. Eu realmente gosto de você. Valeu a pena esperar esse tempo todo. Quando eles ainda estavam na biblioteca Shandong, a demonização foi forçada a formar um corpo humano por causa das limitações do demônio celestial. Mas agora que estavam no 52º andar, ele revelou seu corpo verdadeiro. Yonvou podia ler todas as coisas ocultas por trás de seus olhos. Vigrid continha os desejos dos heróis que buscavam a vitória e dos espíritos malignos dos demônios que derramavam sangue e lançavam maldições. A demonização foi formada quando vários pensamentos e emoções se reuniram, então não era o suficiente para ele consumir os desejos por vitória e os pensamentos malignos que Vigrid possuía. A demonização relevou seu verdadeiro poder porque também queria devorar o potencial de Vigrid junto com o poder de seus nomes verdadeiros e lendas, comportando-se com arrogância e ganância por causa da natureza da pedra do pecado. Ele já tinha se tornado um monstro que podia facilmente devorar um rei demônio ou um demônio superior. Como já nos aquecemos na biblioteca, por que não vamos direto ao ponto dessa vez? Ei! Bum! 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 Quando a demonização liberou sua vontade, os redemônios que se formaram no mar gelado começaram a multiplicar de tamanho. A turbulência repentina no ar fez com que enormes ondas de centenas de metros de altura se quebrassem ao redor deles.
Nuvens negras se reuniram no céu e relâmpagos começaram a cair um atrás do outro. A demonização fez o tempo extremo aparecer de repente e uma escuridão parecida com a do Rei Obscuro se espalhou rapidamente, ocasionalmente exibindo dentes irregulares como se quisessem consumir Yonvou a qualquer momento. Apesar de Yonvou ter acabado de herdar o trono da morte, a demonização possuía força para se equiparar a todos por causa dos vários pedaços que ele coletou. Já que a demonização possuía a assistência da Pedra do Pecado e estava usando Vigrit como um receptáculo, não havia limites para seus poderes. Era por isso que ele já havia tomado andar. Esse idiota louco. Yonvou se perguntou o que o Todos por Um estava pensando nesse momento e franziu a testa quando achou que logo teria que confrontar dois malucos. Ah, não se preocupe, aquele cara esquisitão não vai aparecer aqui, ei. Provavelmente é porque ele está preocupado com outras coisas. Não acho que ele tenha tempo para vir dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Por um momento, Yonvou sentiu como se tivesse sido pego de surpresa quando se lembrou de uma frase que viu depois de pegar um livro aleatório na biblioteca Shandong, uma briga interna no escritório. Não estava escrito que Ivuk tinha juntado forças com Laplace e começado uma guerra interna no escritório central. O escritório central era uma organização importante que mantinha os céus e o Todos por Um na linha. O que aconteceria se parasse de funcionar por um tempo? A resposta era óbvia. O mundo celestial desceria para os andares inferiores. Se Todos por Um estava lidando com eles, ele não teria tempo para se preocupar com qualquer outra coisa acontecendo nos andares inferiores. Não importava como ele era poderoso. Ele não seria capaz de lidar com todo o caos a não ser que pudesse se dividir em dois. Yonvou entendeu por que Todos por Um tinha aparecido na biblioteca Shandong para evitar seu despertar. Mas quando Todos por Um percebeu que não poderia impedir Yonvou, ele deixou a biblioteca às pressas como se tivesse sido expulso. Já que estava ocupado demais impedindo que o mundo celestial descesse, seria difícil para ele impedir completamente o despertar de Yonvou. A demonização também viu a informação, previu o que o mundo celestial faria e como Todos por Um contra-atacaria. Por isso que ele escolheu esse momento para devorar o fruto que esteve observando crescer esse tempo todo. Ele estava confiante de que conseguiria consumir Yonvou sem nenhuma interrupção. Podemos brincar à vontade. Ah! As ondas de choque que estavam fazendo o andar tremer ficaram mais intensas. Cada impacto fazia rachaduras se formarem pelo andar todo e o vazio começou a vazar delas. Correntes dispararam do vazio na direção de Yonvou para imobilizá-lo, brilhando com escuridão. Yonvou sabia que se fosse pego por elas, ele nunca conseguiria escapar. Sexto passo do despertar do corpo dracônico. Todos os poderes foram liberados. O trono da morte foi ativado. Yonvou despertou seu corpo de dragão divino demoníaco e ativou seus poderes ao máximo. Sem a obstrução de Todos por Um, Yonvou não tinha motivos para restringir suas habilidades. Uma onda de aura poderosa fluiu dele como uma tempestade, destruindo as correntes e afastando a escuridão que queria capturá-lo. Asas celestiais. Yonvou trocou suas asas de fogo pelas asas celestiais e despertou suas palavras-chaves. Assim como a demonização tinha revelado seu verdadeiro corpo, Yonvou também queria despertar todas as funções de suas asas celestiais. As asas celestiais consistiam de palavras-chaves que representavam os poderes dos deuses e demônios que haviam oferecido suas habilidades e posições de apóstolo a ele. Seus canais com os deuses e demônios tinham sido fechados à força na biblioteca Shandong, então ele não foi capaz de usar as asas celestiais ao máximo quando estava lá. Porém, agora que estava livre de qualquer restrição, Yonvou podia acessar mais poder do que antes. Portanto, Yonvou estava confiante de que conseguiria se livrar da demonização de uma vez por todas e dar um fim a esse espinho que o estava incomodando. Milhares de canais se abriram simultaneamente. As palavras-chave restringidas agora estão acessíveis. Esperando para se conectar com os deuses e demônios relevantes. A palavra-chave mortal está sendo ativada.
Todos os deuses relacionados à morte responderam ao seu chamado. Todos os demônios relacionados à morte responderam ao seu chamado. A sua asa esquerda foi ativada completamente. A palavra-chave luta está sendo ativada. Todos os deuses relacionados à luta estão retendo suas respostas. Todos os demônios relacionados à luta estão retendo suas respostas. A sua asa direita não foi ativada completamente. As funções da sua asa direita foram restauradas parcialmente. Cuidado! Somente uma das asas celestiais foi ativada totalmente. O quê? Uma mensagem inesperada apareceu para Yonvou. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para o céu. Ele podia sentir que vários deuses e demônios o estavam observando com cautela e até mesmo com completa hostilidade. Porque os deuses e demônios estavam agindo assim? Ele não conseguia entender seus olhares. No passado, alguns deuses e demônios expressavam preocupações sobre o desenvolvimento rápido de Yonvou e sua ascensão ao trono da morte. Yonvou também possuía uma relação hostil com os titãs e gigantes. No entanto, isso só afetava alguns dos deuses e demônios, a maioria possuía uma opinião favorável dele. Alguns pediram para que ele se tornasse seus apóstolos e outros até ofereceram ajudá-lo a transcender para que ele pudesse se juntar às suas sociedades. Todos eles valorizavam o potencial de Yonvou. Mas agora a situação parecia ter mudado. As minhas palavras-chave foram desligadas só por um momento. Então o que diabos aconteceu durante esse tempo? Os deuses e demônios querem falar com você. A Sociedade Divina Asgard faz uma pergunta. Mensagem. E a nossa proposta? Diga-nos a sua decisão. Esse é um pré-requisito que deve ser cumprido antes de concedermos nossos poderes a você. A Sociedade Divina de Umun faz uma pergunta. Mensagem. O que aconteceu com seu acesso à biblioteca Shandong? Que conhecimento você adquiriu lá? Qual é a sua relação com o demônio celestial? A Sociedade Divina Vedas faz uma pergunta. Mensagem. Nós sabemos que o demônio celestial fez a roda do tempo e do espaço voltar. O que vai acontecer no futuro? Dê-nos o direito de acessar a tesouraria do conhecimento infinito na biblioteca Shandong. Se fizer isso, daremos a você a posição mais alta da nossa sociedade. Também prometemos restaurar o assento caído de Brahma. A sociedade demoníaca infernal envia uma mensagem. Mensagem. Somos aliados. Nós até confrontamos o Olimpo com você. Pedimos uma aliança. Passe a permissão de acesso à biblioteca Shandong para nós. Se fizer isso, daremos a você um título que estará no mesmo nível do Grão-Duque do Leste. No entanto, se não nos der o que estamos pedindo, vamos considerar isso como uma traição da nossa aliança. Eles estavam pedindo acesso à biblioteca Shandong. Todos os deuses e demônios estavam tentando passar um por cima do outro para exigir as recompensas que Yonvou tinha obtido. Eles ofereceram qualquer coisa que ele gostaria e estavam até mesmo dispostos a sofrer pelas restrições das leis da causalidade se necessário. Parecia que todos os seres transcendentes tinham o desejo de acessar a biblioteca Shandong. Ainda assim, Yonvou não deu uma resposta, fazendo com que os deuses e demônios ficassem ainda mais ansiosos. Era impossível Yonvou concordar com os pedidos deles já que ele já tinha usado todos os seus direitos de visualização nas revelações. Além disso, ele estava em uma batalha perigosa contra a demonização no momento. No entanto, os deuses e demônios sabiam que ele estava em uma situação precária e tomaram vantagem disso, insistindo que ele respondesse. Yonvou podia sentir seu interior queimando. Era um momento crítico para os deuses e demônios já que estavam tentando descer, então acessar a biblioteca Shandong era algo mais urgente do que qualquer outra coisa. Todos os deuses conectados a você através dos canais falam em uníssono. Mensagem. Se não nos der o acesso, todos os demônios conectados a você através dos canais falam em uníssono. Mensagem. Vamos considerar suas ações como uma afronta e declará-lo como nosso inimigo em comum. Capítulo 496. Inimigo em comum. 2. Todos os deuses conectados aos canais abertos falam juntos. Mensagem. Dê-nos a sua resposta.
Todos os demônios conectados aos canais abertos dizem em uníssono. Mensagem: qual é a sua resposta? Yonvou apertou a mandíbula enquanto olhava para as mensagens preenchendo sua visão. A situação era quase absurda, mas o que ele mais sentia era a irritação. O direito de acessar a biblioteca Shandong foi uma recompensa que recebeu por causa de suas conquistas. Não era algo que os deuses e nem os demônios tinham o direito de cobiçar. As recompensas eram dadas pelo sistema da torre para ajudar os jogadores a perseguirem seus objetivos e, apesar dos deuses e demônios serem capazes de tentar criar acordos, eles não podiam forçar Yonvou a compartilhar nada. Como ele usava seu acesso e direitos de visualização era problema dele. Além disso, os deuses e demônios sabiam desse fato melhor do que ninguém. No entanto, eles ainda estavam atrás de seu acesso. E agora que eles sabiam que Yonvou tinha se encontrado com o demônio celestial e até mesmo feito a roda do tempo e do espaço voltar, eles começaram a usar abordagens mais forçadas. Esses deuses e demônios, eles são sempre os mesmos. Ele sabia que os deuses e demônios nunca tratavam os jogadores como iguais. Eles os viam como recursos que podiam ser usados e jogados fora sempre que necessário. Eles pisavam nos jogadores sem nenhum remorso, como se estivessem pisando em insetos. Os deuses e demônios viam os jogadores como criaturas tolas que precisavam de sua orientação para se tornarem úteis. Yonvou sabia melhor do que ninguém que era assim que eles o viam. Ainda assim, quando os deuses e demônios mostraram suas verdadeiras faces de forma tão sem vergonha, Yonvou não conseguiu evitar de cerrar os dentes. Então eles decidiram agir assim só porque estou nessa situação, não é? A Sociedade Divina Asgard insiste que você responda. A Sociedade Divina Deva insiste que você responda. A Sociedade Demoníaca Infernal declara seu direito de receber a resposta de um aliado. Até mesmo o Infernal via como uma ferramenta útil. No entanto, não importava o quanto insistissem. Yonvou só tinha recebido 3 direitos de visualização e era impossível de distribuí-los igualmente entre todas as sociedades. Além disso, cada sociedade no mundo celestial possuía uma rede complexa de conexões com outras sociedades, e se mesmo que uma delas fosse escolhida arbitrariamente, ainda acabaria antagonizando as outras. Além do que, já que ele possuía 3 direitos de visualização, ele teria que dar uma a mais para uma sociedade divina ou demoníaca. Yonvou seria forçado a quebrar a neutralidade ambígua a qual esteve aderindo até agora. Já que todos por um estava ocupado e o mundo celestial estava passando por um período turbulento, como o ser mais proeminente nos andares inferiores, a escolha de Yonvou teria grandes repercussões quando se tratava da futura hierarquia da torre. Ele não gostou do fato de que estava sendo forçado a escolher um lado. Mas ao invés de ficar furioso, Yonvou de repente caiu na gargalhada. Um dos cantos de sua boca se curvou para cima. Não. Não preciso ficar irritado, afinal, ele também não usou os deuses e demônios para conseguir o que queria. Ele os manipulou, pegando milhares de seus poderes emprestados, atiçando-os com o fato de que ele poderia se tornar apóstolo deles. Ele passou as mãos nesses poderes e os combinou em suas asas celestiais, conseguindo grandes avanços e adquirindo inúmeras conquistas, enquanto os deuses e demônios o observavam com a respiração presa e sem receber nenhuma compensação. Eles não revelaram seus verdadeiros sentimentos porque estavam preocupados que Yonvou se juntaria a um ser transcendente rival. Parecia que eles tinham chegado a um acordo em comum entre si. Se esse fosse o caso, só restava uma coisa que Yonvou podia fazer. Acho que esse é o fim do caminho de qualquer forma. Ele não foi ingênuo o suficiente para acreditar que eles o acompanhariam até o fim. Já que agora estavam deixando suas exigências claras, era hora de partir. Essa situação havia chegado mais cedo do que ele esperava, já que queria usá-los para derrotar o todos por um, mas esse também não era um momento ruim. Ele tinha se tornado forte o suficiente para obter o trono da morte. Ele estava à beira de transcender, então sentia que podia confrontar um deus ou um demônio em pé de igualdade. Não havia necessidade para ele continuar de mãos dadas com eles.
Preciso continuar no meu próprio caminho. Yonvou encarou o céu com um sorriso. Vocês querem ouvir a minha resposta? A Sociedade Divina Malak espera sua resposta ansiosamente. A Sociedade Divina Seita Shan espera sua resposta ansiosamente. A Sociedade Divina de Umu espera sua resposta ansiosamente. A Sociedade Demoníaca Infernal revela seu interesse ansioso por sua resposta. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: Ei! Espera um pouco. Escute o que eu tenho a dizer. Esse lugar está cheio de idiotas que querem te devorar e depois te cuspir para fora. Como você sabe, o Olimpo está no centro de tudo isso. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: Então fique do meu lado. A mensagem foi bloqueada com a sua autorização. Um certo alguém cuja mensagem foi bloqueada está protestando fortemente. O remetente da mensagem bloqueada está sendo punido por sua sociedade. Baal te examina. Enquanto milhares de olhares o encaravam, Yonvou deu um sorriso frio para o céu e levantou orgulhosamente seu dedo do meio, assim como o rei marcial fez no passado. Vão se foder. A Sociedade Divina Deva expressa sua ira ardente contra você. Eles te declaram como um inimigo em comum. A Sociedade Divina Asgard fica furiosa com a sua decisão arrogante. Eles te declaram como um inimigo em comum. A Sociedade Divina de Umun fica insatisfeita com a sua escolha. Eles votam por unanimidade e declaram você como um inimigo em comum. A Sociedade Demoníaca Infernal fica em silêncio. Eles mostram desaprovação em relação a você. Eles estão analisando se devem terminar a aliança com você. A Sociedade Demoníaca Niflheim iniciou uma discussão sobre você. Depois de discutirem, eles entregam toda a autoridade em relação a você para seu líder, Loki. Cernunno reconhece a sua decisão e assente em silêncio como se estivesse satisfeito. Vimalacitra está satisfeito com a sua decisão. Ele concorda dando um tapa no joelho e grita para você continuar em frente. Um certo alguém cujas mensagens estão temporariamente bloqueadas está fazendo birra e gritando. Um certo alguém cujas mensagens estão bloqueadas reúne seus apóstolos e discípulos. Um certo alguém cujas mensagens estão bloqueadas entra em contato com Baal e pergunta urgentemente se pode ir visitar. As reações individuais dos deuses e demônios além das reações de cada sociedade subiam infinitamente diante dos olhos de Yonvou, deixando-o tonto. Thor expressa sua preocupação. Ele quer retirar o poder que concedeu a você, o martelo do deus dos relâmpagos. Príncipe Neza revela sua raiva. Ele quer retirar o poder que deu a você, o rei dos 10.000 soldados. Até mesmo Thor e Erlang-Shen, que mostraram atitudes positivas em relação a Yonvou, expressaram seus arrependimentos e preocupações. Depois de observá-lo por tanto tempo, eles finalmente revelaram suas verdadeiras faces e viraram suas costas para ele. Os poderes conectados às asas celestiais de Yonvou começaram a ser desligados um atrás do outro. Ele também sentiu os canais sendo fechados. Mas Yonvou não ficou nem um pouco abalado. Na verdade, era ele que estava fechando os canais e destruindo a palavra-chave em suas asas. Ele queimou todas as pontes para que eles não pudessem interferir mais tarde. Eles não teriam nenhuma chance para darem desculpas. Todos os canais associados com a asa direita, palavra-chave, luta, foram fechados. A palavra-chave foi apagada. A recuperação agora é impossível. Todos os efeitos dos poderes desapareceram. Por causa dessa ausência repentina, Yonvou se sentiu momentaneamente enfraquecido com a drenagem dos poderes. Uma sensação de desamparo surgiu dentro dele quando todos os buffs terminaram simultaneamente. Ele viu suas estatísticas diminuírem em mais de 30% em sua janela de status. Apesar dessa situação ser fatal para qualquer outro jogador, Yonvou não estava preocupado. Pelo contrário, ele sentia uma sensação de alívio. Os canais abertos eram como uma espada de dois gumes. Yonvou conseguiu adquirir várias habilidades incríveis através deles que o ajudaram a crescer, mas a interferência dos deuses e demônios continuava a aumentar. Também era difícil demais tentar algo em segredo.
Além disso, os poderes eram baseados no karma que ele acumulou com cada deus e demônio. Essa situação era desconfortável para Yonvou, que queria trilhar um novo caminho. Ele sentia como se estivesse vestindo roupas que não combinavam com ele. Agora Yonvou estava livre de todas essas restrições. Ele não estava muito preocupado com os lugares vazios. Afinal, ele poderia preenchê-los com outras coisas. A asa direita, palavra-chave, luta, está explorando novas possibilidades. Você recebeu uma declaração de hostilidade de todos os deuses e demônios. A sua lista de conquista será atualizada. Com a biblioteca Shandong, você conseguiu compreender a verdade do mundo. A sua lista de conquista será atualizada. Com o nível atual da sua alma, as suas conquistas foram consideradas lendárias. Lendário será quantificado. Baseado na palavra-chave, o sistema conduzirá a uma operação de filtragem. Sua asa direita era baseada em seu próprio caminho de qualquer forma. Mesmo se os outros poderes sumissem, ele podia substituí-los facilmente e fazer muito mais com suas lendas quantificadas. Já que estava à beira de transcender, ele possuía várias delas. Parecia que o mundo celestial o tinha deixado com um presente final. Confrontar os céus. Agora ele era considerado inimigo em comum de todos os transcendentes da torre. Era uma grande conquista que ninguém no mundo todo conseguiu até agora. A palavra-chave lutar não poderia ser uma descrição mais apropriada de seu caminho. Além disso, Yonvou criou um novo órgão enquanto estava na biblioteca Shandong que nem os deuses e demônios tinha conhecimento. Eu não queria mostrar isso tão cedo, mas um dos cantos da boca de Yonvou se curvou ainda mais. Ele estava rindo de desdém dos grandes seres idiotas no mundo celestial que estavam chupando os dedos enquanto observavam. Mas já que vou ter que mostrar de qualquer forma, é melhor ser de forma chamativa. A pedra do pecado está pulsando. Você descobriu um novo método de utilizar a pedra do pecado. Fwosh! A asa direita de Yonvou queimou de forma mais esplêndida do que nunca. Cada pena brilhava em vermelho como um rubi. A escuridão da demonização que estava perto de consumir Yonvou foi rasgada em pedaços e queimada sem deixar rastros. O gelo que cobria ao andar todo derreteu enquanto a nevasca infinita desaparecia. Svish! Bum! Era como se um novo sol tivesse descido nesse mundo. Sua asa direita brilhava com uma fúria que era completamente diferente, originando das profundezas da pedra do pecado. Era a chama de Luciel que ele usou para deixar os céus de pernas para o ar no passado, a chama original. A asa direita, palavra-chave, luta, foi reconfigurada. De acordo com suas novas propriedades e uso, agora é mais fácil para sua asa direita se conectar com a pedra do pecado. Agora você pode utilizar a chama original que reside na pedra do pecado. Cuidado! A chama original é um fogo primordial que uma vez ameaçou os céus. Dependendo de como for usado, pode causar dano ao usuário. Por favor, tenha cuidado ao usá-la. A maioria dos deuses olham para você com terror. A maioria dos demônios ruge de medo enquanto se lembra do tumulto causado pela chama original 1000 anos atrás. Depois de ler as revelações, Yonvou adquiriu conhecimentos não disponíveis na torre, incluindo como usar a pedra do pecado adequadamente. A base da pedra do pecado era a faísca do início do universo, a chama original. Seu processo ainda não estava completo, então a chama original que ele podia usar não era nada se comparada às chamas que apareceram quando o universo surgiu do vazio. Ainda assim, ser capaz de usá-la a esse ponto já era uma grande conquista. A lenda que permitiu que Luciel, que uma vez foi o guardião do fogo, lutasse contra o céu sob o nome de Lúcifer, estava sendo recriada na asa direita de Yonvou. Todos os deuses da morte ainda estão com você. Todos os demônios da morte ainda estão com você. O trono da morte se combinou completamente com a sua asa esquerda, palavra-chave, morte. Todos os poderes serão manifestados. Sua asa direita brilhou com a chama vermelha que indicava a luta e a esquerda estava em volta pela escuridão que representava a morte. Yonvou juntou suas duas mãos. Bum! Bum! Bum!
Um poder de espada tão intenso com o qual nada podia se comparar dividiu o céu e a terra, caindo direto no andar. Continua no próximo vídeo.